É um cântico muito lindo, né? Que eu nem sei o nome do homem, que fala: Você foi chamado, é um escolhido. É tão lindo, né? Ouvir uma coisa dessa. E eu e você também. Ali é onde Jesus fala: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Agora, aquele que não crer já está condenado. Ali nós já fomos separados, né? Tendo a incumbência de levarmos a palavra de Deus. Mas há casos que nós, vou falar nós, eu vou incluir eu também, porque a palavra de Deus é assim, ela vai e volta, né? É igual ontem eu falei com a minha tia: se você amaldiçoar as pessoas, a maldição também volta para você. E se você abençoar as pessoas, a bênção também volta para você. Então é como se fosse a lei da semeadura, né? Eu não estou misturando as coisas, vou chegar onde eu quero chegar. Chamado, escolhido, mas aí você fala para mim: eu fazia a obra de Deus, eu divulgava a palavra de Deus, mas vinha pecar, vinha cair em transgressão contra a palavra de Deus, e hoje eu estou sem forças para continuar. Mas quem nos fortalece é Deus. Quem nos perdoa é Deus. Temos o caso de Sansão, que era um escolhido de Deus, e chega uma época de sua vida, ele era separado para fazer a obra de Deus, ele era escolhido para fazer a obra de Deus, mas chega uma época da vida dele que ele não resiste aos encantos de Dalila, caindo assim então em pecado. Depois disso aí vem aquele caso lá que ela descobriu sua força e tal, que era no cabelo e cortou, mas eu quero resumir isso aqui, que eu quero explicar o seguinte: que ele, ao ceder à tentação, ele perde então a bênção que ele tinha dentro dele, que era a força que conduzia ele para divulgar, ajudar, né, as coisas de Deus aqui na terra, levar a divulgação do nome de Deus aqui na terra. Resumindo a história, ele chega lá no final sem forças e como um palhaço da humanidade. Ele vai, depois que ele viu que ele estava lá no fundo mesmo, ele vai e pede a Deus que o fortaleça novamente para que ele vingasse os seus inimigos. Aí você fala: mas vingar os inimigos naquela época podia arrumar várias mulheres, vingar os inimigos, né, com as suas próprias mãos. Com Deus permitia essas coisas naquela época. Os inimigos de Deus, eles eram destruídos através de outros que eram amigos de Deus. Então podia. Hoje nós vivemos debaixo da graça e não podemos cobrar as pessoas pagar com a mesma moeda, né? Retornar a pessoa o mal que eles fez. Nós nos deixamos para Deus resolver para nós, que a vingança a Deus pertence. E a justiça de Deus é feita através dele, não através de nós. E aí no final, então lá, Sansão pede a Deus que os force novamente, e assim veio, então, vocês já sabem da história, forçar para que caísse aquilo tudo ali em cima de seus inimigos. E o nome de Deus foi glorificado através dessa vingança, fortalecendo assim então Sansão, e novamente suas forças entraram dentro dele. E aí vem o caso também de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus com verdade. Aí alguém colocou nos comentários para mim, comentários assim chato, que eu fiz um vídeo sobre isso, mas o caso de Davi é o seguinte: ele pecou na verdade com Betseba, né? Matando o seu esposo e pegando ela para ser sua companheira. Pecado, né? O profeta Natan vai lá e fala aquela profecia para ele lá que Deus manda. E ele então se arrepende. Aí lá no Salmo 51, até foi a resposta que eu dei para o rapaz, né? Que é claro, um pecado horroroso. Ele matou o marido e ficou com a mulher. Claro que foi um pecado sério. Mas por que Deus o perdoou? Porque Deus conhece a intenção do seu coração. Que às vezes você não peca deitando com a pessoa, mas você peca na mente, você tem a pessoa na mente. Você está em pecado a mesma coisa. Porque às vezes você não está fazendo pessoalmente com a pessoa, fisicamente com a pessoa, mas mentalmente a pessoa já é sua. Então é pecado e Deus conhece. Então às vezes a gente fala que Davi pecou e julga ele por esse pecado, julga Sansão também por esse pecado, e a gente às vezes dentro da gente tem um pecado ali que já está mofado, já está com um boloro, né? Já passou para lá de Bagdá, já de tanto... Mas tudo isso...
Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece, né, o porquê da gente estar fazendo isso, o porquê que a gente está falando isso. E aí ele vai, então, e no Salmo 51, ele ora: criei, meu Deus, um coração puro, renova-me um espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna-me da alegria da tua salvação, me sustenta um espírito voluntário. Então, Deus, quando você ora, eu oro, Ele conhece a sua oração, se a sua oração está sendo feita de verdade, se a sua oração está sendo real, porque Deus conhece, Deus não é um ser humano que você fala e a pessoa acredita, ou você ouve uma mentira e acha que é uma verdade. Deus conhece de verdade se é verdade. Então Deus viu ali que ele estava arrependido e ele fala para o profeta Natan, né? E Deus então ali ouve na hora que ele se arrepende do pecado. Temos o caso também de Pedro, que negou Jesus, né? Ele viu que ele errou, porque Jesus já tinha falado que ele ia negar Jesus. É uma fraqueza muito grande. Na hora que a gente tem que colocar à prova a nossa fé, a gente vacila. A gente fica com medo das coisas que vêm sobre nós e nós negligenciamos, nós deixamos de falar a verdade. Muitas das vezes é para a gente falar de Deus e a gente fica com vergonha. Então, Pedro nega Jesus e ele olha para Jesus, que na hora que acaba de negar Jesus, Jesus vai passando, ele vai e olha para Jesus e muito arrependido, ele chora amargamente. Então, Deus conhece que ele se arrependeu e também essas coisas assim, Deus perdoa. Então, eu quero chegar onde eu quero chegar, que você na mesma situação pode estar em pecado e sem força para continuar. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus conhece a intenção sua, a intenção do seu coração. Se você se arrepender de verdade, você pode ser mais usado que antes. Não é porque você caiu que você vai continuar caído. Quem toma um tropeção e cai com a boca no chão, ou de ponta cabeça, não sei, toma um tombo. Ele não fica no chão, ele procura um jeito de levantar fisicamente. Assim também espiritualmente. Se você caiu, se eu cair, a gente tem que pedir a Deus forças e continuar a jornada e sermos melhor do que antes. E quando alguém julgar na nossa cara o nosso pecado, a gente vira e fala: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, gente, nunca se esqueça, o pecado acontece na vida da humanidade, do ser humano. Cair é do homem, se levantar de Deus. Então, não é porque você pecou, não é porque você tem um caso de amor na mente há vários anos que você vai deixar de servir a Deus. Peça a Deus que limpe sua mente, que o Espírito Santo possa ficar morando dentro de você e o nome de Deus vai ser glorificado. Agradeço a todos, um abraço e um beijão no seu coração.